Eu já coloquei aqui para gravar. Deixa eu colocar a sua presente aqui. Muito bem. Hoje é dia 26, né? Maravilha. Professora, Oi. ouvi dizer, né, que, tipo assim, dá pra estar voltando às aulas, só que um numa carteira e depois pula a carteira e outro, sabe, a distância. Ah, Então, não vai ser assim? Vai continuar tudo? então, Ou pode ser assim, não sei. ainda não, a gente não está liberado. Ah, tá. Não está liberado. Se tivesse Entendi. liberado, a gente já teria se organizado para revezar ou para fazer nesse formato. É que a gente não está liberado ainda, entendeu? Entendi. Então, enquanto não liberar, a gente pode. Não é porque a escola Entendi. Ô, quer, professora, a entendeu? minha mãe quer falar com você. Claro, pode falar. Ai, meu Deus. Calma Oi, aí, calma. Olá, professora, tudo bem? gente, tudo Vou bem? aproveitar a oportunidade que só tá a Laurinha, Claro, porque faz tempo que eu tô querendo e aí não consigo. Não consigo olhar para você que eu tô no trânsito, tá? sem É problema. só algumas questões. A Lá é bem tímida para. Vamos Oi. lá, a gente, desde o slide passado, na aula passada, a gente finalizou a questão das pesquisas de atendimento. Você não chegou a ver, né, Laura, que você pegou o finalzinho, né? Foi só o finalzinho. Isso, aí o que que acontece? Fala comigo depois para mandar para você a aula para você assistir, tá bom? Você pode Ah, assistir tá no bom. Eu até YouTube. pedi, só que só mandaram a aula do Marcelo. Isso, a gente grava e manda para você. A gente sobe para o canal e manda o link para você assistir, tá? Tá, E aí a tá bom. gente parou aqui falando sobre quantas estratégias que uma empresa poderia, por exemplo, ter para poder melhorar o atendimento ali daquele lugar, né? Da empresa, para poder deixar um atendimento com mais qualidade. E aí a gente ficou de ver um pouquinho sobre como melhorar esse atendimento. Então, pensando como empresários, né? Então, vocês que no trabalho do curso têm uma empresa e vocês têm que pensar com a mente de um empreendedor, o que, que uma empresa, por exemplo, poderia trabalhar no treinamento? Poderia trabalhar a questão do tempo, né? Então, por exemplo, você pega ali uma padaria. O treinamento poderia, por exemplo, verificar a questão de quanto tempo as pessoas, o atendente demora para atender uma pessoa. Qual que é o tempo médio que ele tem que ter? Então, isso ajuda o atendente a se preocupar com a questão do tempo. Por quê? Porque enche o saco. Muita gente não tem paciência, né? As pessoas já vão ser atendidas, elas já querem agilidade. Elas querem que você seja rápido e eficiente, até porque a vida é muito corrida. Então, quando a gente está num lugar onde o tempo da gente é consumido de uma forma muito excessiva, você não quer voltar naquele lugar. Por quê? Porque ninguém tem tempo a perder, né? Então, um tema que poderia ser trabalhado no treinamento, a questão do tempo, tá? A questão da confiança, então o atendente precisa ser gentil e eficiente, ele tem que passar essa confiabilidade, esse crédito. Você tem que olhar para a pessoa e falar assim, não, realmente eu confio naquela pessoa ali, né? Certo? Então tem que ter essa questão da confiança. Outra questão aqui, a sinceridade, transparência com os clientes. Então, assim, essa sinceridade não é de maneira assim, sem educação. As pessoas confundem muito sinceridade com falta de educação, né? Falta de educação é uma coisa, sinceridade é outra. Ser transparente com o cliente significa que você vai fazer um atendimento dentro da verdade, né? Sem falcatrua, sem enganação. É isso que a gente está querendo trazer aqui. Não tem por que ficar mentindo, não tem por que ficar prometendo que não vai cumprir. O que, por exemplo, uma empresa ganha com pouca transparência?
ela não consegue ter credibilidade, porque aquele cliente compra aquela vez, só que ele não volta a comprar de novo, né? Por que ele não compra de novo? Porque não foram transparentes com ele. Não tem por que ele confiar, né? Então, a questão da sinceridade aqui vai pegar muito em treinamento. Outra coisa que se pode trabalhar muito no treinamento para melhorar o atendimento numa empresa é trabalhar a situação difícil. A gente vai ter algumas aulas de situações difíceis em atendimento, que vai ajudar esse atendente a lidar quando o problema está saindo do controle, ou quando chega aquele cliente totalmente descontrolado, nervoso, irritado, como que eu lido? E isso também ajuda o cliente a pensar no controle emocional dele, tá? E o outro que é o dinamismo. O que é o dinamismo? É aquele atendente que ele já sabe do que você precisa, ele já está ali esperto, né? Você já chega no lugar, como você está acostumado a comprar ali, ele já, você gosta daquilo, ele já providencia. Tem gente que é dinâmico, tem gente que foca na satisfação. E tem atendente que não quer fazer questão de fazer um serviço bom e fica na cara na hora de atender. Então, esse dinamismo aqui também pode ser trabalhado, tá? Quais são os erros, por exemplo, que um treinamento para atendentes em uma empresa pode alinhar? Que erros podem ser, por exemplo, corrigidos? A questão do tempo da espera, como a gente falou, né? A indiferença com o cliente. Então, tem muito lugar que tem essa questão da indiferença com o cliente, né? A venda de falsas esperanças, que isso é um problema grave que acontece em muita empresa. Isso aqui é o que faz uma credibilidade ir para o saco, né? A questão da venda de falsas esperanças. A falsa esperança, ela é uma plantação, ela é uma sementinha que você vai plantando e isso vai, essa plantinha ela vai crescer e vai ter uma colheita, né? E qual que é a colheita? A colheita é uma marca enfraquecida, uma marca sem confiabilidade, uma marca prejudicada, fraca e se não tiver uma gestão que consiga fazer uma intervenção mais drástica, uma futura empresa que pode ir para falência, né? É um sério problema. Outro erro que vai alinhar aqui é a questão da distribuição na falha de papéis na hora do suporte. Então fica, não é meu setor, aí joga para o outro, não é meu setor, não é o setor de ninguém, então ninguém resolve. Então essa falha na hora de saber o papel de quem para dar o suporte para o cliente pode ser corrigido em um treinamento, né? Olha só o quanto de coisas importantes. Por isso que é importante uma empresa investir nisso aqui. Independente do tamanho da empresa, toda empresa tem que trabalhar o treinamento. Tem que ter a hora de você ensinar. Em muitos lugares, as pessoas entram para trabalhar. Você vai fazer tal coisa, aí já joga a pessoa lá e tchau. E aí não consegue alinhar isso aqui, né? Outras informações aqui, informações repetidas ou vícios de informações. O que é isso aqui? Aquela pessoa que só vai dizer a mesma coisa. Se o cliente perguntar alguma coisa diferente, né, ele já não sabe responder. É aquele famoso ditado. Capim mudou de cor, o gado passa fome, né? Significa que a pessoa só dá aquela mesma informação. E você pergunta para o atendente, mas isso aqui, quem faz? Olha, eu não sei, eu só sei essa informação. E ele também não procura saber e você sai totalmente insatisfeito, né? Isso aqui num treinamento pode ser resolvido. Outra coisa, despreparo ao lidar com clientes problemáticos. Isso aqui é chave de ouro. Atendentes treinados a lidar com clientes problemáticos, porque acredite, tem cliente que é problemático por natureza. Parece que ele escolhe, né, descontar nos pobres dos atendentes. Então, como que a gente lida com esse cliente? É só ele não comprar mais? Não, gente, ele é cliente. Ele tem poder aquisitivo de compra. Mas como é que eu lido com essa situação? Não adianta você perder a cabeça. Então, esse treinamento ajuda o atendente a saber quais são os melhores procedimentos
para lidar com casos muito difíceis, tá? Então, esses aqui são os erros básicos que podem ser resolvidos aí em um treinamento, ok? E aí a gente faz uma perguntinha bem básica para as pessoas, né? No caso, Laura, você nunca trabalhou, você é bem jovenzinha, né? Vamos pensar aqui no seu papel como atendente, como aluna, como filha, como neta, como irmã e outros papéis que você tem. Todos os nossos papéis sociais, eles são baseados no atendimento, né? Porque atender é dar atenção para as pessoas, é se relacionar de maneira a ponto de ser solícito, de ajudar, de solucionar. E aí uma perguntinha para a gente pensar, não precisa me responder. Qual que é a sua postura enquanto atendente? Você está atendendo bem todo mundo? Pessoas estão satisfeitas? Eu acho que eu sou um pouco impaciente. Um pouco impaciente? Uhum. Então vamos começar a pensar. Lembrando que o atender é a base do relacionamento. Então, quem trabalha como atendente tem que aprender a se relacionar. Mas a gente, se, por exemplo, você vai começar a trabalhar, como é que você sabe a maneira que você vai se sair com o cliente? Pela maneira como a gente é na vida pessoal. Se a gente não tem paciência com as pessoas da nossa vida pessoal, uma hora a gente vai trazer essa mesma característica para o profissional. Porque quem a gente é profissional reflete quem a gente é na vida pessoal. Não existe vida pessoal é um e vida profissional é outro. Por mais que na vida profissional você dá uma controlada, mas quem você é vai com o tempo aparecer lá no seu trabalho. Então a pergunta é para a gente refletir. Qual é a nossa postura enquanto atendente? A gente está tendo uma postura correta? A gente está tendo uma postura profissional? Não é? Então, é uma perguntinha aqui para a gente refletir. Eu também, como professora, né? Porque não é só você, não. Eu também aqui tenho que refletir. Será que eu estou sendo uma boa atendente? E aí a outra perguntinha que não quer calar. Por que toda imagem de uma empresa vai se concentrar no atendente? Por quê? O que você acha, Laura? Por que a imagem da empresa vai se concentrar no atendente, por exemplo? Como você disse, né? A empresa ela tem que treinar o atendente para todo tipo de situação. Então, quanto mais eles treinar, eu acho que melhor vai ser para a empresa, porque quanto melhor o atendimento, né, do cliente, Sim, sim, vai melhorar para a empresa. com certeza. E olha uma outra coisa super interessante. Quem é que recebe primeiro o cliente? Não é o atendente? É, Quem é que recebe a primeira ligação do cliente? Não é a recepcionista? Não é a telefonista? sim. Que é o atendente? Uhum. Então, quem é que tem o primeiro contato com o cliente? O atendente. Exatamente. E então, quem é que causa a primeira impressão da empresa no cliente? O atendente. Tá vendo como o atendente tem que ser treinado? Né? Ele Ah, passa uma mas imagem da empresa, né? é só falar, é só entregar o pãozinho na padaria. Não, tem que ser treinado. Porque a experiência lá vai determinar qual é a imagem que o cliente vai ter daquela empresa. Se a Aham. recepcionista, se você ligar agora numa empresa e falar assim, eu vou fazer um orçamento e vou ver aqui, e aí você liga no lugar e a pessoa não fez um bom atendimento, às vezes você nem chega aí presencialmente naquele lugar. Você já fala, aquele povo é tudo grosso, vixe, aquele povo não sabe de nada. Na verdade, a gente já julgou a empresa inteira por causa de um atendimento ruim de um atendente. Aham. Percebe? Então, olha só como a imagem de uma empresa fica comprometido com o papel de um atendimento. Quem está na linha de frente tem que ser os profissionais mais cuidados, mais supervisionados, treinados. Não é porque a pessoa fala bem, sorri, que ela serve para ser atendente. Será que ela vai conseguir lidar com todo tipo de situação? Né?
Vou dar um exemplo aqui para você. Você chega numa padaria, eu dou sempre o exemplo da padaria. Eu gosto de comer, né? E segundo, porque é uma empresa que tem em todo lugar. Tem no bairro, todo lugar tem uma padaria. Você chega na padaria, e aí a moça fala, bom dia, posso ajudar? Aí você fala, me dá 5 pães, né? Aí a padaria fala, nossa, eu vou colocar um bolo diferente aqui. E não vende o bolo. Mas sabe por que não vende o bolo? Porque a atendente não oferece. Porque às vezes o cliente ele vem no automático. Ele vai comprar o pão, ele vai comprar o pão e vai embora. Você fala assim, olha, tem um bolo que a gente fez agora, que tem um recheio tão gostoso, você quer levar um pedaço para experimentar? Ó, saiu um pão diferente agora, de não sei do que, de beterraba, né? Saiu um pão de queijo com gosto de presunto, sei lá, né? E aí você mostra. Às vezes a pessoa fala, não, obrigada, ok, mas quantos clientes passam ali naquela padaria? Vamos dar um exemplo que passa 50 E é clientes, assim mesmo. não é? De Uhum. 50 clientes, será que todo mundo vai dizer não, obrigado? Ou não vai ter alguém que vai falar assim, me dá um pedaço aí que eu vou experimentar, vou levar. Quantas pessoas não vão É. falar, me dá então um pouquinho aí que eu vou experimentar? Se de 50 clientes eu conseguir que 10%, ou seja, 5, levam um pedaço do bolo, eu já praticamente vendi o bolo do dia. É um bolo a Então, menos que a padaria vai jogar fora. É um lucro a mais. minha mãe foi na padaria, a atendente oferecer tudo que tiver, ela compra tudo que tiver. Então, fala assim, nossa, e principalmente aquele produto, por exemplo, que o atendente pode pegar por semana o produto que vai focar. Então, se hoje tem mais bolo, vão vender o bolo. No outro dia, tem muito pão de queijo. Gente, ó, tem pão de queijo, sabe o que é um pão de queijo? Para acompanhar esse pãozinho. E aí muita gente fala, eu também quero, né? No outro dia, tem pão de, sei lá, de cenoura, né? Pô, tem um pãozinho de cenoura delicioso, não quer levar para você experimentar? Quando vê, olha só, a pessoa vai para comprar 5 pães, que ela ia gastar, um exemplo, R$ 2. Mas o atendente ofereceu alguma coisa, ela acabou gastando 4. Ou seja, se metade dos clientes comprarem o dobro do que eles iriam comprar, essa empresa aumentou o faturamento diário. E aí ela aumenta o faturamento semanal. E aí ela aumenta o faturamento mensal. Então a empresa começa a ter mais entrada de recurso financeiro. Aumenta as vendas só de um atendente oferecer. Olha só. Então, quem é que fortalece a imagem ou quem é que enfraquece a imagem de uma empresa? De início, o atendimento. É o que vai fazer esse trabalho. Só para a gente ver a importância disso aqui, né? Aí a gente segue. Tá, então o atendimento presencial. O que é o atendimento presencial? É o atendimento face a face. Por exemplo, vamos tirar aqui por nós aqui da escola. Quando vocês vinham aqui em aula presencial, era mais fácil observar, não era? Então a gente olhava o olho de vocês, o jeito que vocês sentavam, a gente sabia se vocês estavam prestando atenção, a gente sabia se vocês estavam desanimados, com sono, cansado, com fome. Por quê? Porque a carinha da gente não nega, conta tudo, não é isso? Uhum. Essa é a vantagem do atendimento presencial. Porque o atendimento online, eu não tenho isso. Por exemplo, eu não sei como é que você está agora. É. Não é? Então, como é que eu vou saber? Professora, mas e as pessoas que mostram a câmera? Não dá para saber. Você está vendo o rosto da pessoa, às vezes a pessoa está jogada, né? Não sabe. Então, qual é a principal vantagem do atendimento presencial? A linguagem não verbal. Qual é o principal recurso do atendimento presencial? É que você pode olhar a mensagem que o cliente passa sem ser falado. É o olho, é a expressão facial. Esse É no aqui, gesto. isso, é aquela coisa da linguagem do corpo mesmo.
Essa aqui é a principal vantagem do atendimento presencial, que nos outros não tem, né? Não é que os outros são ruins, não, mas o atendimento presencial, ele consegue dar esse material para quem atende. Já o atendimento telefônico, qual que é o material mais precioso para um atendente telefônico? Não é a voz? Sim. Por exemplo, pelo tom de voz, dá para a gente ter uma noção se a pessoa está feliz, está mais triste, se a pessoa está entendendo. Por exemplo, eu tenho um aluno que às vezes quando eu chamo aqui no Zoom, e eu não estou vendo o rosto dele, então qual que é o material que eu utilizo para avaliar? O tom de voz. Aí ele fala, boa noite, professora. Aí você fala, tá dormindo? O que está acontecendo? Tá desanimado ou você tá dormindo? Ele, eu tô com preguiça. Falei, tá na cara, a voz não nega, né? Então, a gente passa mensagens através das nossas cordas vocais, através do nosso tom de voz, né? Isso do atendente telefônico. No nosso caso, que é o Zoom aqui sem câmera, eu foco na voz, né? E cada um vai ter o seu tipo de atendimento. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? E para a gente finalizar aqui essa questão, a primeira impressão é a que fica. Para sempre? Não sei, vai depender da empresa. Tem empresa que o cliente teve uma impressão tão ruim que ele não volta mais nem para ter certeza se a empresa realmente é toda daquele jeito ou se é só um atendente daquele jeito. Só para você ter noção, tá? Às vezes, um atendimento ruim faz você achar que a empresa toda é ruim. Você vai falar assim, não, aquele povo daquela empresa é tudo mal educado. Na verdade, você passou na mão de um. Só que a gente que é cliente, a gente já generaliza para todo mundo. Por isso, tem que tomar cuidado com a primeira impressão. Se acontecer uma primeira impressão ruim, essa empresa tem que fazer de tudo para mudar essa primeira impressão, né? Senão, você não tem mais aquele cliente de volta. Ele já vai ter uma imagem da sua empresa que não vai ser legal. Tem primeira impressão que às vezes você nem chegou no lugar, mas só de você ver como é que tá as pessoas, você já fala, né? Não sei se você já teve essa experiência de estar no calçadão. Às vezes você vê uma loja, aí você fala, você nem entrou na loja, mas você olhou para a loja, aí você viu as vendedoras tudo deitadas em cima do balcão, né? Você nem entrou, você nem teve experiência com a empresa, mas só de você ver, você já fala, meu Deus do céu, aquele povo tá tudo desanimado. Aquele povo não quer trabalhar. Fala, meu Deus, nem vou lá. Não, eu vou sair com sono. Não é assim? Olha só como que é a questão da primeira impressão. É a primeira vez que a pessoa viu a loja e ela já teve uma visão. Essa loja aqui, os funcionários, não vai me atender bem. Então, a pessoa já fica com a primeira impressão muito antes de passar pela experiência, né? Por isso que, novamente, todo bom empresário, todo bom empreendedor precisa investir em treinamento. Professora, mas quem pode dar o treinamento? Às vezes o gerente, o supervisor, às vezes, no final do dia, sentar com a sua equipe, reunir. Gente, como é que foi o trabalho hoje? Pessoal, não esqueçam de oferecer o produto. Pessoal, não esqueçam de falar obrigado. Eu vi que vocês não estão fazendo isso, corrigir. Às vezes, essas pequenas reuniões diárias ajudam o líder da empresa a corrigir os problemas, porque senão não melhora. E aí, fica aquele atendimento que vai só decaindo. E aí é onde a empresa começa a ter problemas, tá? Então, eu vou parar por aqui. Eu vou printar esse slide aqui, até para deixar para o pessoal, de ações profissionais e não profissionais, tá? O que é profissional? Tornar responsável, saber dizer não, informar o cliente de maneira certa, e o que não é profissional. Mas para vocês estudarem, aqui não tem muito segredo. O que tem é o que eu estou fazendo que é profissional e o que eu estou fazendo que não é profissional. Então, para vocês refletirem. Na semana que vem,
nós vamos falar sobre os tipos de atendimento. A gente vai falar do atendimento presencial, a gente vai falar do e-mail, a gente vai falar do chat. Tem algumas empresas que tem aquele chatbot, né, que é o chat robô. Nós vamos falar sobre o atendimento telefônico. Então, quais são os tipos de atendimento que pode ter em uma empresa? Certo, dona Laura? Certo. Alguma pergunta você quer fazer sobre o que eu trouxe para você? Tranquilinho? Tranquilo. Deu para captar a mensagem? Sim. Então, para refletir, qual a sua postura enquanto atendente? Lembrando que nós atendemos as pessoas o tempo inteiro. Nós atendemos a família, nós atendemos os amigos, nós atendemos as pessoas à nossa volta. E quando eu tenho que melhorar. Atende na empresa. Então, qual é a nossa postura? A gente está tendo uma postura profissional ou uma postura não profissional? Para pensar. Tá bom? Tá bom. Belezinha? Belezinha. Vou liberar você, porque já vai chegar convite para a aula da Simone. Um super beijo. Até semana que vem. Fica com Deus.